Daqui para frente, esse canal que se chamava Futebol Arte passa a se chamar Histórias do Futebol Arte. Aqui você vai conhecer histórias incríveis do futebol arte. E para começar, apresentamos a incrível história de um dos maiores clubes do futebol mundial. Agora apresento a história do Santos Futebol Clube. Veja o vídeo. E aproveite e se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações. Assim o YouTube vai cada vez mais recomendar os vídeos do canal para outras pessoas. E assim o canal vai crescer e a gente poderá estar postando cada vez mais vídeos interessantes como esse. O Santos Futebol Clube foi fundado no dia 14 de abril de 1912. A iniciativa foram de 3 esportistas da cidade de Santos: Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior. Eles convocaram uma assembleia na sede do clube Concórdia para criar um time de futebol. Durante a reunião, surgiu a dúvida quanto ao nome que seria dado ao time de futebol que eles estavam fundando naquele dia. Várias sugestões foram dadas, como Brasil Atlético. Olha só, o Santos poderia ter se chamado Brasil Atlético. Euterpe, que nome esquisito. E Concórdia, cá entre nós. O nome que foi escolhido foi Santos Futebol Clube, muito melhor. Mas os participantes decidiram por unanimidade a proposta de Edmundo Jorge Araújo. Olha só o nome do cara que deu o nome Santos Futebol Clube. Só que o nome que foi dado na época, como eram muita influência dos ingleses, o nome do Santos ficou Santos Futebol Clube, ou Santos Futebol Clube. E assim foi criado o time do Santos, e a primeira diretoria já foi composta naquele mesmo dia. E ficou da seguinte forma: presidente, Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente do Santos, olha o nome, Cisino Patusca. E como vice-presidente, Jorge Cox. E secretários, José Martins e Raul Dantas. Tesoureiro, o cara que mexia com a grana, Leonel Silva e Dario Frota. E os diretores, Augusto Bulli, João Carlos de Melo, Henrique Cross, Francisco Raimundo, Raimundo com Y, Francisco Raimundo Marques, Cícero da Silva e Jonas Pacheco. Esse Francisco Raimundo Marques foi um dos fundadores. As cores iniciais do Santos eram formadas pelo branco, azul e o dourado. Mas, na época, confeccionar uniforme com essas cores era muito difícil. Não existia tecnologia suficiente para confeccionar pano, tecido nessas cores. E assim foi decidido no dia 31 de março de 1913 que o clube passaria a ter as cores alvinegra, como é até hoje. O primeiro jogo treino que serviu como apresentação foi no dia 23 de junho de 1912, no campo do Vila Macuco, contra um combinado local, de nome Teresa Team. Olha só o nome do time, Teresa Team. E o Santos venceu por 2-1, com gols de Anacleto Ferramenta e Geraldo Ribeiro. A escalação do time na estreia foi a seguinte: Julien Fauvel, goleiro francês. Ele era francês, o goleiro. Simon Ari, Bandeira, Ambrósio, Oscar, Bulli, Geraldo Ribeiro, Esteves, Fontes, Anacleto e Ferramenta. Essa foi a primeira escalação para esse amistoso. Já o primeiro jogo oficial foi apenas em 15 de setembro de 1912, onde o Santos Futebol Clube venceu o Santos Athletic Club, time formado pelos ingleses
pelo placar de 3-2, no campo da Avenida Ana Costa. Hoje em dia, neste local, se encontra a Igreja Coração de Maria, e o primeiro gol dessa partida oficial foi marcado por Arnaldo Silveira. Olha só, entrou para a história como o primeiro gol do Santos. Repetindo, Arnaldo Silveira. Esse gol é considerado o primeiro gol da história do Santos. E os outros 2 gols dessa partida foram marcados também pelo próprio Arnaldo Silveira e também por Adolfo Milon Júnior. No início de 1913, o Santos recebeu um convite da Liga Paulista de Futebol para disputar o campeonato estadual. Essa foi a primeira competição oficial disputada pelo Santos. A estreia foi no dia 1º de junho contra o Germânia. O Santos, inexperiente, foi derrotado por 8-1. Olha só, já estreou no Campeonato Paulista, levando uma tremenda goleada por 8-1. A única vitória do Santos nesse primeiro campeonato foi contra o Corinthians, olha só, que também estava estreando. E o placar foi de 6-3 para o Santos. Olha, aí já começava uma rivalidade. O Santos conquistou seu primeiro título na história do futebol. Foi no Campeonato Santista de 1913, de forma invicta. Ou seja, a gente tinha falado antes que ele tinha dificuldade de grana para disputar o Paulista, e assim ele foi disputar o Campeonato Santista. E o Santos ficou sem disputar o Campeonato Santista 2 anos, de 1913 a 1915, quando ele voltou a disputar o Campeonato Santista e conseguiu o seu segundo título, embora tenha usado o nome de União Futebol Clube. Olha só. Por que ele usou o nome de União Futebol Clube? Porque a liga local não aceitou utilizar o nome de Santos Futebol Clube, que era o nome oficial do time. Somente em 1916, o Alvinegro voltou a disputar o Campeonato Paulista. A competição estadual desse ano ficou marcada na história do clube, pois foi nessa competição que foi inaugurado o famoso estádio da Vila Belmiro. Olha só, em 1916. Agora vou apresentar as primeiras conquistas importantes do Santos. O Santos foi vice-campeão nas edições do Campeonato Paulista de 1927, 1928 e 1929, tendo como ponto forte o ataque com Araquém, Patusca e Feitiço, grande futebolista da época. Era um ataque daqueles de marcar muitos gols. E em 1927, o Santos atingiu a incrível marca de 100 gols no campeonato estadual, com seu forte ataque, formado por Siriri, Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelistas. O Santos sempre teve ataques fortíssimos, era um terror para as defesas adversárias, desde aquela época. Porém, o primeiro título paulista só veio 23 anos depois, em 1935, com uma vitória de 2-0 sobre o rival Corinthians, mais uma vez um clássico daquela época, e o Santos leva melhor, 2-0, em pleno Parque São Jorge, ali na Fazendinha. E a escalação do Santos para essa partida foi a seguinte: Ciró, Neves, Agostinho, Ferreira, Martelete com 2 T's, Jango, Saci, Mário Pereira, Raul Cabral, Guedes, Araquém, Potusca. E os gols dessa partida foram marcados por Raul Cabral, Guedes e Araquém Patusca, sempre ele. O Santos só voltou a ser campeão paulista 20 anos depois, olha só, em 1955.
E o jogo do bicampeonato paulista do Santos foi contra o Taubaté, por 2-1, sob o comando do vitorioso técnico Luiz Alonso Pérez. O artilheiro do campeonato foi o atacante santista Emanuel Del Vecchio, com 23 gols, sempre o Santos revelando bons atacantes. E no ano seguinte, em 1956, chegaria ao Santos um menino trazido por Valdemar de Brito. Olha só isso. O nome dele era nada mais nada menos do que Pelé, de apenas 15 anos de idade, que mais tarde se tornaria o maior jogador do mundo, o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé, o maior ídolo da história do clube e da seleção brasileira. E o primeiro título oficial de Pelé no Santos foi em 1958, quando o Santos conquistou seu quarto título paulista. Pelé estava com 17 anos de idade. E assim começava a incrível história do camisa 10 do Santos, que ao lado de Pepe, Coutinho, Dorval e Pelé formaram um ataque poderoso do Santos, com destaque para as grandes conquistas da Copa Intercontinental, o Mundial e Libertadores. E assim, o Santos foi bicampeão da Libertadores de 1962 e 1963 e também foi bicampeão mundial de 1962 e 1963. O Santos já estava entrando para a história. E o Santos ganhava tudo nessa época. Também ganhou a Taça Brasil de 1961 até 1965, direto, consagrando-se pentacampeão da Taça do Brasil. A década de 60, os anos 60, é considerado o mais glorioso do Santos. Olha só esse resultado. Ao todo foram 23 títulos oficiais e ainda em 1969 o Santos ficou ainda mais famoso por ser o único time do mundo a parar uma guerra, quando fazia uma excursão no continente africano, quando, em plena guerra, foi paralisado o conflito entre a República do Congo e a República Democrática do Congo, e também a Guerra do Biafra, na Nigéria, para verem o Santos jogar. É brincadeira, meu, que time tem uma história dessa, né? Bem, pessoal, e essa foi a história do glorioso Santástico, show da Vila. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e dê seu like e ative as notificações.